Olá, turminha, vamos começar a nossa aula de arte. Vamos iniciar, fazendo a correção da nossa aula passada, certo? Falando sobre o impressionismo. Eu deixei um texto para que vocês lessem e respondessem. Vamos lá. Nossa aula hoje, rapidinho. Por que o impressionismo é considerado um movimento que marcou uma revolução artística? Ele foi um movimento artístico, entre artes plásticas e música, que surgiu na França no final do século XIX. Esse movimento é considerado um marco inicial da arte moderna. O nome impressionismo deriva de uma grande obra de Monet chamada Impressão ao Nascer do Sol. A arte impressionista é uma arte urbana ou campestre? Urbana, porque descobre qualidade paisagista da cidade ao mesmo tempo que regressa à pintura dos campos. O que era rejeitado pelos impressionistas numa pintura? A composição equilibrada, figuras idealizadas e o claro e o escuro do Renascimento. O que os artistas impressionistas procuravam de diferente para criar obras diferenciadas e originais? Registrar em suas telas as alterações que a luz solar provocava nas cores da natureza e representar sensações imediatas por meio da cor e da luz. Explica o principal objetivo dos impressionistas. O objetivo dos impressionistas era apresentar uma impressão registrada pelos artistas num vislumbre breve, ou seja, o uso que faziam da luz e da cor em suas obras, faziam com que as mesmas parecessem uma fotografia instantânea da natureza. Tudo isso vocês encontraram lá no livro, e no texto. Como foi a reação do público no primeiro ao conhecer as obras dos impressionistas? Diante desse movimento, o público e a crítica ainda eram fiéis aos princípios acadêmicos da pintura, que eram as pinturas renascentistas, e reagiram muito mal ao impressionismo. O primeiro contato que o público teve com a arte impressionista foi numa exposição realizada em Paris. Isso são respostas do texto. O teatro existe porque os atores representam. As artes visuais são apreciadas porque têm a forma, a música é audível porque tem o som. A dança usa o corpo, mas somente ele não é suficiente para que uma coreografia aconteça. Então, qual é o elemento necessário? Os movimentos corporais. Eu coloquei explique aqui, porque você tem que explicar com as suas palavras, Por que os movimentos corporais são necessários para que a coreografia aconteça? Você vai colocar, porque com suas palavras, contanto que tem a ver, que não tem como ter coreografia sem ter movimento corporal. As técnicas de execução da música, vocal, instrumental e mista. Um grupo de dança funciona como uma engrenagem. Qual é o nome dado à criação dos movimentos? Coreografia. Define impressionismo. Movimento artístico de artes plásticas e música que surgiu na França no final do século XIX. Romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que durou por grande parte do século XIX. O romantismo é a arte do sonho e da fantasia. Valoriza as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular, que significa música popular, MPB. É um estilo musical que faz parte do gênero música popular. Ela é entendida como música disponível à grande população, sendo tocada nas rádios e amplamente comercializada. A MPB pode usar 3 técnicas, vocal, mista e instrumental. Porém, ela apresenta outras características específicas. Finalizamos a nossa correção, vamos agora rever o nosso assunto de hoje, ok? Cenário, Então, aqui a gente vai rever a questão da necessidade do cenário para uma produção de um espetáculo. Temos os tipos de palco. O palco é o lugar físico onde o espetáculo em si acontece. Temos alguns tipos, Isso aqui é apenas uma revisão do que a gente já viu no livro de vocês. Tipos de palco. Teatro grego, que é esse aqui, É um espaço natural, circular e aberto. A plateia ficava ao redor, E atrás da orquestra existia um lugar que se guardavam os materiais. Esse é o palco grego. Teatro grego. Teatro romano.
Chegou na Roma, foram construídos imensos teatros ao ar livre, capazes de acolher 15 mil espectadores. O palco era quase sempre coberto e um toldo poderia ser estendido para abrigar os espectadores caso chovesse. Aqui nós temos o teatro romano. O Coliseu. Temos aqui uma curiosidade sobre o Coliseu. Foi construído por ordem do imperador Vespasiano e concluído durante o governo de seu filho Tito. Os assentos eram de mármore e a escadaria ou arquibancada dividia-se em 3 partes, né? Divididas em classes sociais. O pódio para as classes altas, a meaniana, setor destinado à classe média, e os pórticos para a plebe e as mulheres. Olha as mulheres lá embaixo. A tribuna imperial ficava um pódio e era ladeada pelos assentos reservados. Então, no Coliseu, vocês observam que tinham 3 espaços para que fossem vistos os espetáculos. Trazendo o teatro para a Idade Média, né, ele passou a ser realizado nas praças, como nós observamos aí, e utilizados em estruturas semelhantes a casas, para representar diferentes locais em que se passava. Então, aqui você vê que ele já saiu do teatro e já foi mais para a sociedade, para as praças. O Teatro do Renascimento aconteceu a partir do século XV. O palco era colocado mais distante do público, que era dividido de acordo com a classe social. E o cenário era feito apenas com painéis pintados. Continuando, o cenografista é o responsável pelo cenário do espetáculo. Artistas importantes como Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci e Giorgio Vasari criaram cenários e figurinos para muitas peças teatrais. Então aqui nós ouvimos falar do início, né, desse teatro, né, e da mudança que aconteceu. O cinegrafista é aquele que ajuda a produzir o cenário. O que eu quero chamar a atenção de vocês, o que eu vou lançar atividade sobre, é com relação ao teatro de bonecos, que ele é popular no Brasil. Então, a gente viu a evolução de teatro, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse assunto. Certo? Vamos lá. O teatro de bonecos popular brasileiro, o mamulengo, geralmente utiliza uma estrutura semelhante a uma cortina para ocultar o ator. Ou seja, então, quem manipula o boneco vai estar escondido atrás da cortina. Essa estrutura recebe diferentes nomes. É conhecida como panada ou empanada. No entanto, em alguns momentos, o bonequeiro com seu boneco pode aparecer diante do público. Então, em algumas situações, como eu vou mostrar aqui para vocês, pode aparecer só o boneco e a pessoa que manipula ele está atrás da cortina, ou o bonequeiro, que é a pessoa que manipula o boneco, também pode aparecer. E aqui nós temos uma última imagem que mostra o mesmo. Só os bonecos em ação e aqui o bonequeiro, os bonequeiros, que são as pessoas que manipulam os bonecos, que estão também aparecendo. Como atividades para vocês de casa, eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa sobre esse tipo de teatro, né? O teatro de bonecos, como falou, é muito popular no Brasil. Então, como a gente já viu, né, a evolução do teatro, eu escolhi para trabalhar com vocês essa semana o teatro de boneco, que é algo presente, algo próximo da gente. Eu vou lançar lá no grupo a atividade, certo? Vocês irão realizar e na próxima aula a gente faz as devidas colocações a respeito desse tipo de teatro, o teatro de bonecos. Até lá, então.